Oi pessoal, e hoje eu vou contar a história de Santa Zenaide e também de Filônia, a sua irmã. Não conhece elas? Não se preocupa, vem cá que eu vou te contar. Elas são as santas da medicina. As duas irmãs nasceram no que seria hoje em dia a Turquia. As duas santas se inspiraram no seu tio, já que elas viam o que aconteceu na vida do seu tio depois do cristianismo. Inclusive, as duas irmãs ficaram virgens até o seu martírio. Elas também tiveram um irmão chamado Jasão, que mais tarde se tornaria bispo daquela cidade. Zenaide e sua irmã foram santas que viveram muito além do seu tempo. Quando elas sentiam que tinham uma vivência cristã muito grande, elas logo começaram a distribuir todos os seus bens aos mais necessitados e também começaram a pregar o Evangelho de Cristo. Isso tudo numa época muito machista. Elas também curaram muitas pessoas e também converteram muitas delas para o cristianismo. Zenaide e sua irmã tinham uma vocação para a medicina, mas não se sabe como elas aprenderam, já que na época somente homens tinham essa necessidade de serem médicos. Já os médicos daquela cidade somente atendiam a pessoas ricas e também gastavam seu dinheiro exorbitante com muitas imagens de muitos ídolos e também de muitas coisas do ocultismo e também símbolos ocultos. Já Santa Zenaide e sua irmã, Santa Filônia, elas sempre atendiam as pessoas da mesma forma, sendo rico ou pobre. Elas apenas atendiam e sempre as pessoas eram curadas de algum mal. Isso as pessoas pararam de ir nesses médicos, apenas indo em Santa Zenaide e também em Santa Filônia, porque sim, elas acreditariam que seriam curadas. Deixou todos os médicos muito incomodados daquela região, tanto que eles começaram a perseguir as duas santas. E por causa dessa perseguição, Santa Zenaide e sua irmã tiveram que morar numa caverna, mas que é perto da sua cidade. Ali, elas viviam de oração e também sempre faziam atendimento aos seus clientes, sendo eles ricos ou pobres. Santa Zenaide se dedicava mais à medicina e já sua irmã tinha o dom da cura. Assim, muitas pessoas eram curadas e muitas pessoas, a partir daí, se converteram ao cristianismo. E também, elas começaram a fazer diversas orações para que essas pessoas se libertassem. As duas irmãs santas conseguiam unir a fé, a ciência e também os seus serviços para ajudar um povo muito necessitado e muito oprimido. Santa Zenaide e sua irmã cada vez mais eram conhecidas e também cada vez mais eram pedidas em ajuda. Muitas pessoas foram batizadas e se converteram ao longo do tempo. Foi então que muitas pessoas, de tanto se converterem ao cristianismo, elas abandonaram os deuses. Foi então que muitos sacerdotes dos deuses gregos e também pessoas que viviam da superstição acabaram se influenciando com as santas. Então que eles fizeram um plano para matar as santas e também para que o povo voltasse a ter a idolatria aos deuses gregos. Mas também as pessoas que queriam matar as santas sabiam que o povo inteirinho era capaz de se revidar contra eles e o matarem. Foi então que eles foram numa noite à caverna das duas santas, enquanto elas estavam dormindo. E detalhe, eles pegaram pedras e começaram a apedrejar as duas até a morte. Foi somente no amanhecer que todos os fiéis e devotos das santas ficaram horrorizados com o que viam. Depois da morte das duas santas, muito mais pessoas se converteram ao cristianismo. E também nasceu uma comunidade cristã ali perto, onde os cristãos não foram perseguidos. Sim, nasceu uma comunidade cristã, e de tanto que essa comunidade cristã ela cresceu, os templos dos deuses foram esquecidos. E também ninguém mais acreditava em deuses e também em outros amuletos ou objetos. Também não houve mais nenhum culto de idolatria a outro deus depois que as duas santas morreram. Bom, pessoal, essa foi a história de Santa Zenaide e também de Santa Filônia. Espero que tenham gostado. Santa Zenaide e Santa Filônia, rogai por nós.